bom dia, glória a Deus. Estamos juntos nessa manhã para buscar o Senhor, para ler da sua palavra, para buscar em sua presença. Seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar. Estou vendo várias pessoas chegando aqui, Samuel Moura, Naldo, Alex, Soane, Débora Bianconi, muita gente chegando, Fernanda, Gleden, Carla Corá, Christian Avelino, tanta gente está chegando aí. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, que a gente tenha um dia cheio da presença e da glória de Deus, também através de sua palavra. Perceba comigo que nós já estamos no dia 44 de 100. Ou seja, estamos quase chegando na metade, estamos quase chegando nos 50. Então, 44 dias de 100. Tá voando, mas a gente está sendo muito enriquecido. A glória de Deus tem nos visitado, tem nos presidido. Então que Deus possa nos direcionar nessa manhã mais uma vez, viu? Vamos orar? Vamos buscar nele direção, vamos buscar nele instrução? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nossas vidas em tuas mãos. Eu peço que teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Senhor venha nos presidir aqui, Senhor, que a tua glória venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, por isso abre o nosso entendimento, fala conosco e nos instrui na tua palavra, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, você deve ter percebido que desde ontem, o Instagram agora, numa nova atualização, não permite mais que as lives fiquem salvas por 24 horas. Então as lives elas já estão ficando aqui no IGTV, tá? Se você está assistindo agora e quiser assistir de novo, você é só ir no feed mesmo aqui do meu perfil, vai estar no IGTV. Talvez você fale, mas eu não estou encontrando, meu Deus do céu. Talvez você precise fazer uma atualização, porque não sei porquê também, não sou especialista em Instagram, mas não aparece para todo mundo. Para mim também não aparecia, quando eu fiz a atualização, ele passou a aparecer. Então depois atualiza teu Instagram aí, se você quiser assistir de novo, e até avisa para as pessoas. Ontem muitas pessoas mandaram mensagem dizendo, pastor, não consigo encontrar, não encontro de jeito nenhum. Tá aí no feed, tá? Tá aí na minha própria página aí, vai ficar disponível. Tudo bem? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa, vamos mergulhar na palavra de Deus. Hoje tem muitos salmos que são interessantes demais, são legais demais. Então vamos buscar Deus agora. Nós estamos então no Salmo 42, é o início da nossa leitura de hoje. Nós vamos iniciar o livro 2 dentro de Salmos. Lembra que o livro 1 exclusivamente são salmos feitos por Davi. Exclusivamente não, mas a maioria dos salmos feitos por Davi. Agora nós vamos começar do 42 ao 72, ver salmos feitos por outros autores. Isso não quer dizer que Davi não vai estar incluso também nesses, mas vai abrir a gama maior, principalmente os filhos de Corá. Então vamos ler agora aqui, ó, Salmo 42. Já é um salmo famoso, eu sempre digo salmo famoso porque são salmos que em algum momento da tua trajetória cristã você já ouviu. Se você faz parte da Igreja Bola de Neve, eu sei que tem muitas pessoas de outros ministérios, e seja muito bem-vindo. Se você faz parte da Igreja Bola de Neve, a gente tem como costume começar os cultos lendo um salmo. Então muitos dos salmos que a gente vai ler aqui, você fala, poxa, eu já em algum momento da minha trajetória cristã já ouvi. Principalmente o Salmo 42. Olha que salmo maravilhoso, que salmo lindo que a Bíblia vai dizer, que ele começa dizendo assim, ó. Como a Salmo 42:1, é nosso começo da leitura de hoje. Como a corça suspira pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então o que ele está dizendo? A corça é um animal que vive em ambientes desérticos e tem a capacidade de andar rápido e com agilidade, com vigor, buscando correntes de águas. Na verdade, ela começa através de sua pata, ter sensibilidade quando o chão começa a mudar e começa a ficar mais úmido, ou seja, está perto das correntes de águas, ele continua correndo com maior velocidade para chegar perto das águas. Então o que ele está dizendo é, Senhor, mesmo no meio de um solo árido, eu começo a ter discernimento, um entendimento onde estão as águas e é aí que eu corro mais ainda. Então ele está fazendo uma analogia, como a corça anda, ou como a corça não para, como a corça não desiste atrás de águas, assim a minha alma suspira por ti, Deus. Assim a minha alma suspira pela tua presença. Então o salmista já começa dizendo assim, agora, ele está falando de um momento difícil de luta e ele vai identificar uma das raízes de nossa luta. Então vamos ver isso. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei? Quando eu verei a face do meu Deus? Então vamos lá. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, perdão. Sendo que a alma é como se fosse uma balança, o fiel da balança. Ele está começando a identificar que muitas guerras nós vencemos na nossa alma.
Então vamos entender? Carne é aquilo que você vê aqui, ó, que você pega. Espírito é o que tem acesso a Deus, é a presença que você sente. E alma são as suas emoções, seus sentimentos. Então o que ele está dizendo é, se você pega sentimentos, esse fiel da balança mostra... Voltei aqui, aleluia! Tinha dado uma pausa porque eu estava na rede errada, tá? Então vamos ver. Só me avisa se voltou, se está tudo certo. Tava falando de corpo, alma e espírito. Alguém me avisa se voltou, se tá certo aí. Isso. Tinha travado porque eu tava na rede errada aqui, eu que vacilei. Vamos lá. Tá certo? Voltou? Voltou, aleluia. Tá todo mundo dizendo que voltou, obrigado. Vamos nessa, tá? Então vamos continuar. Agora vamos sem interrupções. Aleluia, eu que tava na rede errada. Então eu tô dizendo da alma. Então a alma como fiel da nossa balança, ela vai nos conduzir ou para o espírito ou para a carne. Ou seja, as batalhas muitas vezes são ganhas no campo das emoções, são ganhas no campo da mente. Então a gente vai começar a entender que o salmista teve essa revelação. Que ele, como um homem de Deus, ele pode dar ordens para a sua alma, ele pode controlar suas emoções. Vou te dizer. Então ele está falando lá no versículo 2, capítulo 42. Minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu vou ver a face do meu Deus? Ele está dizendo, eu sei que minha situação é difícil, versículo 3. As minhas lágrimas são meu alimento de dia e de noite. Todo mundo do meu lado me diz, onde está teu Deus? Ou seja, eu estou vendo uma situação difícil, era uma situação de luta que o salmista está descrevendo. Mas, ele encontra domínio na guerra quando ele começa a comandar a alma. Versículo 5 ele diz assim, por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. Então pensa comigo, é o salmo... Você já viu alguém conversando sozinho? Você fala sozinho às vezes, fala a verdade, só entre nós. Às vezes você fala só, ele está falando com ele mesmo. Ele está dizendo para a alma dele, alma, por que você está batida? Eu penso o salmista meio que num espelho, falando, ei, por que você está batido, alma? Emoções, por que você está sentindo? Por que você está se prostrando? Não, espere em Deus. Ele está dando ordem para a alma dele. Então ele está dizendo para nós, no meio da luta, você pode olhar para a tua alma, para as suas emoções que estão sucumbindo, para as ansiedades que estão batendo na tua porta e dizer, calma aí, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Então ele mesmo está falando da situação dele, mas ele está profetizando sobre a tua história, tá entendendo comigo? Versículo 6, olha o que ele diz, eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Eu me lembro, portanto, de ti. Então ele está dizendo, o abatimento, ele às vezes vai vir, gente. Ninguém é super-homem, ninguém é feito de aço, ninguém é feito de ferro, ninguém é feito de material forte o suficiente para nunca ser abatido, nunca ser abalado. Você vai ter abatimentos, você vai passar por aflições, mas a pergunta é, por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. Olha a nossa frase de hoje, por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então é isso que o fortalecia. A situação não tinha mudado, a guerra continuava a mesma, mas ele estava dizendo para a alma, alma, espera, eu ainda vou louvar, Por quê? Se eu entrar nesse ciclo da alma, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, ou seja, das tuas sepulturas. As tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Tá difícil, tô sentindo minha alma numa sepultura, tô sentindo minha alma num abismo, num lugar revolto. Contudo, versículo 8, o Senhor durante o dia concede sua misericórdia. À noite está comigo o seu cântico. Eu faço uma oração ao Deus da minha vida. Eu tenho um escape no meio da guerra, isso que ele está dizendo. Eu digo, Deus, versículo 9, minha rocha, por que o Senhor esqueceu de mim? Ele estava sentindo esquecido por Deus. Senhor, eu estou sobre a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos estão esmigalhados e todo mundo está dizendo, teu Deus aonde está? Mas aí eu digo o versículo 11, por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Deus meu. Hoje eu quero dizer isso para você, que essa seja a nossa frase. Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Olha a certeza dele, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei, é uma certeza em relação ao futuro, não é uma dúvida, eu ainda o louvarei, em algum momento eu vou louvá-lo, em algum momento eu vou exaltá-lo, eu ainda o louvarei. Ok? Então ele está colocando uma condição que vai acontecer no futuro, vai acontecer, eu ainda vou louvá-lo, não é se eu louvá-lo, não, é eu ainda vou louvá-lo.
Percebe a diferença? Eu vou louvá-lo, é uma certeza. O Salmo 43 é meio que uma junção do 42. Muitos autores antigos e teólogos antigos consideram 42 e 43 um salmo só, porque é só a continuidade. Ele vai dizendo, Senhor, faz justiça, Deus. Luta a minha causa, pleiteia a minha causa, Pai. Me livra do homem fraudulento e injusto. Versículo 1 do capítulo 43. Porque tu és minha fortaleza. Por que você me rejeita? Ele estava sentindo rejeitado por Deus, porque as lutas às vezes fazem isso conosco, perceba. Ele não está falando na condição espiritual, ele está falando na alma. Quem aqui na alma nunca se sentiu rejeitado até pelo próprio Deus? Então ele tá jogando real, ele está sendo sincero. Senhor, me envia a tua luz, a verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos, Pai. Tudo que eu preciso é a tua presença, que ele está dizendo. Então eu irei ao altar de Deus, ao Deus da minha grande alegria, eu te louvarei. Aí olha, ele repete de novo, versículo 5. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Ele, meu auxílio, Deus meu. Mais uma vez, não esquece nunca disso. No meio da luta, você tem autoridade para olhar para a tua alma, para o teu dia que você está mais tristonho, que você está cabisbaixo, que você está querendo ficar deitado o dia inteiro, que você está num quarto escuro, depressivo, que você está ansioso. Primeiro de tudo, nunca se sinta culpado por isso. Nunca se sinta culpado por isso. Você não é menos de Deus por passar por sentimentos assim. Agora, o que você faz com esses sentimentos? Aí está a diferença. Você tem autoridade, que mesmo que seja um fiozinho de força, se levantar e dizer assim, por que você está abatido, alma? Por que você está depressiva, alma? Por que você está inconstante, alma? Espere em Deus, você ainda vai louvar. Então que hoje Deus te dê força para levantar aí. Levanta, olha no espelho, lava o rosto, se ganha vigor e vida. Olha para você mesmo, deixa o pessoal achar que você é doido, já estão achando mesmo. Olha para o espelho e fala assim, Felipe, por que você está abatido? Levanta, espere em Deus, eu ainda vou louvar. Então o salmista encontrou uma essência de trazer esperança para si mesmo. Porque talvez ele estivesse sozinho, talvez não tivesse ninguém que pudesse ministrá-lo, talvez ele não tivesse uma live da Bíblia para refletir na palavra, mas o que ele disse é, espere em Deus, eu ainda vou louvar, eu ainda vou louvar. Então vem comigo, porque estás abatida minha alma, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Nunca esquece dessa frase, em qualquer circunstância, espere em Deus. Ele continua no capítulo 44, apelando por socorro, ou por auxílio divino. Mais um salmo dos filhos de Corá. Corá, lembra, é uma linhagem sacerdotal. Então foram salmos escritos por sacerdotes. Então diz assim, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nós ouvimos que os nossos pais nos contaram, o que o Senhor fez no dia deles. Ou seja, no meio da luta, eles estão tentando lembrar daquilo que Deus já fez. Senhor, nós já ouvimos, nossos pais já contaram do teu poder, das coisas grandes que o Senhor fez para eles, das tuas promessas que o Senhor liberou para eles. Nós ouvimos, Senhor, versículo 2, como das tuas próprias mãos o Senhor desposou as nações, o Senhor estabeleceu e oprimiu os povos. Senhor, nós ouvimos, versículo 3, que não foi por sua espada, a espada humana que as pessoas possuíram a terra. Não foi pelo seu braço que o Senhor deu vitória, mas foi sim a tua destra, o teu braço, o fulgor do teu rosto, Deus. Tu és o meu rei. Deus ordena a vitória para Jacó. Ordena. Então ele está mostrando, ele está mostrando que aquela geração sacerdotal é uma geração consagrada, mas o povo passava dificuldades ou necessidades. Então ele está despertando um clamor a Deus. Está dizendo, Senhor, eu sou justo. Nós estamos diante de ti continuamente. Intervém em nosso auxílio. Olha o que ele está dizendo. Versículo 8. Senhor, do capítulo 44, versículo 8. Em Deus nós temos nos gloriado continuamente. Para sempre nós vamos louvar o teu nome. Mas Deus, ele vai atribuir dificuldades a Deus no sentido de que Deus está permitindo dificuldades. Então olha o que ele está dizendo. Senhor, versículo 9. O Senhor nos lançou fora. O Senhor nos expuseste à vergonha. Senhor, o Senhor nos fez bater em retirada à vista dos nossos inimigos. O Senhor nos entregou como ovelha para o corte. O Senhor nos vendeu para um povo e não lucra nada com esse preço. Senhor, o Senhor nos faz o pobre dos nossos vizinhos. Escárnio e zombaria que nos rodeiam. Versículo 13. Versículo 15. Minha ignomínia, minha culpa está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Meu Deus, que está acontecendo? Eu estou vendo uma luta. Mas olha que interessante, no meio da luta ele falava, versículo 17. Tudo isso nos sobreveio. Contudo, entretanto, todavia, nós não nos esquecemos de ti. Nós não fomos infiéis à tua aliança. Então, vem comigo. Todo mundo passa por luta. Mas quando eu passo por luta e a minha aliança com Deus continua intacta, eu ganho autoridade no meio da guerra. A guerra pode nos dar autoridade.
não tirar nossa autoridade. A intenção do inimigo é tirar nossa autoridade na guerra, mas a guerra, quando nós passamos com Deus, ela nos dá autoridade. Ele está dizendo, Senhor, tá duro, eu estou sentindo que eu sou vergonha dos inimigos, eu estou sentindo que eu fui abandonado até por ti, mas contudo, eu não larguei a ti, eu não fui infiel à tua aliança. Meu coração, versículo 18, nosso coração não voltou atrás, nem se desviaram nossos passos dos seus caminhos. Senhor, se a gente tivesse esquecido, versículo 20, do nosso Deus, se a gente tivesse estendido a mão para deuses estranhos, o Senhor não conheceria o nosso coração? Meu Deus, mas é por amor a ti, versículo 22, que nós somos entregues à morte continuamente. A gente está sendo considerado ovelha para o matadouro. Então ele tem essa autoridade. Olha o que ele diz no versículo 23. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não me rejeite para sempre. Parece até um cara meio grosso assim, né? Desperta, Deus, que está dormindo. Às vezes a gente não fala assim, fala a verdade, em outras palavras, ou até com essas palavras. No meio da guerra ele está falando, Senhor, desperta. Por que o Senhor não escuta a minha oração? Desperta, escuta meu clamor, Pai, eu não me desviei dos teus caminhos. Levanta-te, versículo 26, levanta-te para nos socorrer, resgata-nos por amor da tua benignidade. Ele está começando a mostrar que no meio da guerra eu posso clamar a Deus. E esse clamor às vezes é ser apaixonado mesmo assim. Senhor, levanta, desperta, me escuta, Pai, eu preciso de ti. É isso que ele está mostrando. E aí nós vamos para o Salmo 45, que é um salmo bastante revelatório, inclusive. De novo, é um salmo escrito pelos filhos de Corá, dessa linhagem de Corá. Então, nós vamos ver agora ele expressando o relacionamento de um rei com a sua esposa. De um rei com a sua esposa. Mais uma vez, de um rei com a sua noiva. Então, do que ele está falando? Óbvio, de um rei fisicamente com sua noiva, mas ele está fazendo de novo uma tipologia, uma figura messiânica de Jesus Cristo e a sua igreja. Vamos ler? Para a gente entender? Olha lá. Versículo 1 do capítulo 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que eu compus. Minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Ou seja, eu estou escrevendo isso para o rei. Estou escrevendo isso para o rei. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Será que ele está falando para um rei físico? Ou ele está tendo revelação? Você é o mais formoso dos filhos dos homens. Você extravasou em graça. Para quem que ele está dizendo isso? Por isso Deus te abençoou para sempre. Se prepara na espada, herói. Versículo 3. Enche-se de glória e majestade. Perceba que ele está falando para um rei, que ele está homenageando um rei terreno, mas você percebe que ele já está tendo uma revelação do que era o rei? Senhor, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, povos se curvam diante de ti. Teu trono, ó Deus, é para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Ele está falando de um reinado eterno, então. Então perceba que ele está falando com um rei. Você ama a justiça, versículo 7, e odeia a iniquidade. Por isso Deus te ungiu. Quem é o ungido rei de Deus? Quem é o ungido rei que senta para sempre num trono de justiça? Estão conseguindo entender? Ele não está falando só do rei daquela época. Ele não está falando só do rei ali. Ele está falando, há um rei que senta num trono de justiça e equidade e foi ungido eternamente com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Olha só o versículo 8. Tuas vestes recendem mirra, aloés e cássia. Sua veste é perfumada. Rei, você tem um bom perfume. Você tem um perfume, rei. Dos palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Ele está falando do rei. Aparentemente o rei do momento, da hora, mas você está começando a entender comigo. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. Você recebe honra. Olha, presta atenção. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ou seja, rei, na tua destra está a tua noiva, adornada para ti, preparada para ti. Escuta, filha, tá falando com a noiva agora. Escuta, filha, dá atenção. Esquece o povo da onde você veio. Esquece, porque o rei vai cobiçar tua formosura. Ele é teu senhor, se inclina perante o teu rei. Meu Deus, que salmo top e profundo. Ele tá falando para a noiva. O que é a noiva, gente? É a igreja. Ele tá falando, noiva, esquece do povo que você veio. Se inclina perante o teu rei, porque ele olha a tua formosura e ele deseja você. Ele está falando do ungido que deseja uma noiva, do ungido que deseja uma esposa. O que é a Bíblia, senão a preparação para as bodas do Cordeiro, do rei que veio se casar com a igreja chamada noiva. Estão comigo aqui, gente? Olha só, toda a formosura, versículo 13, é a filha do rei. No interior do palácio suas vestes são cheias de ouro, de divindade. Deus derramou divindade e ouro sobre a noiva.
sobre a esposa do rei. Ele está dizendo, olha só, versículo 15, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão os teus filhos que serão príncipes sobre a terra. Ou seja, noivo, eu vou te dar uma continuidade. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e os povos te louvarão para todo sempre. Já começa a haver um indício, então, do preparo do rei ungido para a rainha ou para a esposa ungida, revestida de divindade, revestida de ouro. Leia depois com calma todos esses versículos para você entender que há sim uma revelação aí de Deus. Só que isso, né, então, o que ele tá, é interessante isso, porque parece que mudou o assunto, né? Tipo, mudou, change the subjects, mudou o assunto totalmente, porque ele tá falando de luta, de alma batida, de repente ele traz uma revelação, que eu já te disse que os salmos, eles se lerem aleatoriamente, cada um fala por si só, não é uma sequência natural, às vezes é, mas nem sempre. Agora, de repente, ele fez esse interlúdio, ou seja, esse intervalo para você dar um respiro, falando, calma, e tem um rei que vai reinar para sempre e uma esposa sendo preparada para ele. Essa luta não importa nada. Aí ele volta, no capítulo 46, outro salmo famosíssimo e conhecido, mostrando a presença de Deus em momentos de dificuldade. Olha lá, versículo 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora da angústia, olha lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, refúgio, lugar para se esconder, fortaleza, local impenetrável que o inimigo não consegue entrar, socorro, intervenção no meio da guerra. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente, ou seja, ele sempre está. Por isso que ele foi chamado Emanuel lá na frente. Na hora da tribulação, ele está. Um versículo já dá um livro, já dá uma pregação. Deus é meu refúgio, esconderijo, fortaleza, proteção contra o inimigo, socorro, intervenção no meio da guerra, bem presente, nunca ele falta, ele sempre está na hora da guerra, na hora da tribulação. Portanto, nós não temeremos, mesmo que tudo dê errado, mesmo que a terra se transforme, que os montes se abalem no seio dos mares, mesmo que tudo aconteça, mesmo que as águas tumultuem e espumejam, mesmo que a fúria dos montes se estremeçam. Então ele faz um cenário de guerra, monte tremendo, água espumando, maremoto. Mas, olha o oposto que ele diz, versículo 4. Há um rio. Há um rio. Ali havia um mar espumando e um rio. Há um rio que flui da cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o começo da manhã, desde a madrugada ele vai começar a trabalhar por ti. Como Deus é maravilhoso, gente. Há um rio que flui da cidade de Deus. A cidade de Deus, que Deus havia separado para si, através de Davi, era Jerusalém. Lembra que em Jerusalém ele leva para Sião a tenda e lá coloca a arca? Vá pesquisar geograficamente, não há rio em Jerusalém. Então como que ele está dizendo há um rio na cidade de Deus? Ele está falando de algo espiritual. Você lembra comigo que quando Jesus Cristo é perfurado na sua lateral, flui dele sangue, mas também flui dele água? Lembra que a Bíblia diz que aquele que crê nele do seu interior fluiriam rios de água da vida? Lembra também que em Apocalipse, a Bíblia diz no capítulo 22, que do trono e do cordeiro fluía um rio? Então esse rio é um rio espiritual, meu irmão e minha irmã. Esse rio está à minha, tua disposição em qualquer momento. Na maior guerra que você atravessar, você pode levantar as tuas mãos e falar, Senhor, que o teu rio venha sobre mim. Que o teu rio venha sobre mim. O legal dessas lives da Bíblia de Salmos é que cada salmo você lembra de uma música que já cantou. Eu cantava uma que se chamava Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. É isso. Então esse rio que a Bíblia está dizendo não é um rio físico, é um rio espiritual. Ele está dizendo, Deus é um Deus socorro bem presente na hora da angústia. Refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Olha que demais. Refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Há um rio, eu não vou temer quando o mar estiver revolto. Há um rio calmo que flui do trono de Deus. Bramam as nações, versículo 6. Os reinos se abalam, fica uma treta confusa, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, daquela confusão ele dá um berro e tudo se dissolve, tudo acalma. Quarentena em casa, às vezes dá umas tretas, não é isso? Irmãos, brincam com irmãos, aquela coisa. Na minha casa jamais isso acontece, imagina, né? E quando você dá um brado, supostamente quando você dá um brado, tudo se dissolve. Tá uma treta, é um pegando uma havaiana, quer jogar não sei aonde, o brinquedo é meu, não é teu, você... Ei! Normalmente, quando você dá um brado diferente, tudo se dissolve.
o rio começa a acalmar. É isso que a Bíblia está dizendo. Pode estar rolando a confusão que está rolando. Quando você dá o brado, quando Deus libera a voz, tudo se dissolve. E aí eu entendo, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplem as assolações que ele efetuou na terra. Ou seja, a assolação não é dificuldade, é o tamanho do seu poder, as coisas que ele fez na terra. Ele acaba com a guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Ele é Deus. Então, antes de se desesperar, versículo 10, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, glória a Deus, Ele está conosco, Ele é o socorro que nós precisamos. Aí o Salmo 47, nesse cenário, os filhos de Corá agora entendem o que é nós sermos instrumentos de adoração. Porque vamos combinar o negócio? Todos nós sabemos tocar um instrumento. Se você não sabe cantar direito, Deus te dê glória e continua cantando, mas pelo menos talvez você consiga bater palma. E há pessoas que nem isso conseguem fazer no ritmo, mas isso é outra história. Então o que ele está chamando? Batei palmas todos os povos. Ou seja, você é um instrumento, bate palma. Adora o Senhor, usa as tuas palmas, pega as tuas duas mãos, une-as, para que elas causem um som. Olha a profundidade, dá para escrever um livro, batei palmas, ou seja, usa um som para acabar com o silêncio. Usa um som para mudar a história. Bata palmas todos os povos. É isso que ele está dizendo. Bate palma todos os povos. Celebra com voz de júbilo. Ou seja, imagina uma multidão, todo mundo batendo palma ao mesmo tempo. Se transforma num exército. Então ele está dizendo, você não precisa nem de instrumento para louvar a Deus. Você não precisa nem saber tanger um instrumento. Se você não tiver instrumento, levanta as tuas mãos para os céus, faz uma olhar para a outra e bate palma. É isso que ele está falando. Bata palma e adore a Deus. Celebre a Deus com voz de júbilo. Por quê? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo. Vamos ler ali. Ele é o grande rei de toda a terra. Ele domina sobre todas as coisas. Bata palma, adore o Senhor. É isso que ele está dizendo. Se anima, bata palma a Ele. Quando você está animado, quando você quer reconhecer alguém na terra, nós temos uma salva de palmas. Todo mundo se alegra. É isso que ele está dizendo. Reconheça sua majestade, reconheça sua grandeza, reconheça seu poderio, reconheça seu poder. Nada vai roubar esse poder de você reconhecer a Deus, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o Rei de toda a terra. Ele nos escolheu, versículo 4, para a nossa herança, a glória de Jacó que Ele ama. Subiu Deus entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Então subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta, o som da nossa adoração, o som das nossas palmas. Estou animado aqui batendo palma. Ei, aleluia! O som das nossas palmas, o som da nossa trombeta chega ao Senhor, a sua aclamação chega, aclama ao Senhor, toda a terra cantemos. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao Rei, cantai louvores. Deus é rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Você estava começando a ver? Estou empolgado porque a glória de Deus é sobrenatural, que a gente começa a adorá-lo. Bata palma, clama ao Senhor, Ele é tremendo, Ele é altíssimo. Versículo 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque pertencem a Deus os escudos da terra. Aclama ao Senhor. Hoje, a live de hoje dá uma playlist no teu Spotify, ou no teu Apple Music, ou onde você escuta a música aí. Porque aí começa o Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Você falou, nossa, cara, eu cantava essa música, não sabia que era a Bíblia. É Bíblia. Grande é o Senhor, grande, muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, Jerusalém, no seu santo monte, Sião. Belo, sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Ele é a alegria de toda a terra, Ele é grande. Quando você simplesmente para dizer de sua grandeza, para dizer de sua majestade, para dizer de seu poder, o que pode resistir? A alegria de toda a terra é Ele, é a sua grandeza. Lá, nesse local, no Monte Sião, nos palácios dela, versículo 3, Deus se fez conhecer como o alto refúgio. Os reis se coligaram, mas juntos sumiram. Ou seja, fizeram artimanha contra nós, mas junto todo mundo sumiu. Ninguém resistiu à presença de Deus. Bastou ver a Deus e os reis se espantaram. Fugiram assombrados, apressados. Versículo 5.
Versículo 6, o terror ali os venceu, sentirem dores como sentiram de parto, ou seja, Deus é grande. Vinham muitos inimigos contra mim, ele é grande. Versículo 7, só com um ventinho o Senhor os destruiu. Como temos ouvido dizer, assim nós vimos. Nós já ouvimos falar que ele era grande, mas agora nós estamos vendo. Como ouvimos dizer, versículo 8, agora nós vimos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus se estabelece para sempre. Isso até arrepia, meu irmão querido e irmã querida, amada. Como a gente ouviu, agora a gente vê. Na cidade dele, ele se estabelece. Ou seja, ele é um Deus de comando. Ninguém comanda a sua cidade. Ninguém comanda o seu poder. De lá de sua cidade ele governa. É isso que ele está dizendo ali na época. Tudo bem? Só que agora a Bíblia diz, a gente já está no Novo Testamento, o tabernáculo de Deus habita em nós. Ou seja, ele é grande. Quem é cidadela de Deus? Quem é cidade de Deus? Nós estamos na presença dele. Ok? Nós estamos nos preparando para habitar na Nova Jerusalém. Eu não quero ir lá na frente, mas que eu quero te falar. Ele é grande. Basta que ele levante a sua voz. Então, versículo 9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Alegre-se o monte de Sião. Exultem, filhas de Judá. Versículo 11. Por causa dos seus juízos. Olhem em Sião. Versículo 12. Rodeiam a terra. Conta bem as torres. Note bem o tamanho de Sião, para você narrar às gerações que estão por vir. Versículo 14, que este é Deus, que nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. Palmas, batem palmas todos os povos. Que sensacional. Saber da grandeza de Deus, mas ele está dizendo, saiba para contar para as outras gerações, conta para os seus filhos, conta para os filhos dos seus filhos, estabelece o poder, o senhorio de Deus, ele é grande. Não há poder acima desse poder. Ele é Senhor. Bata palmas e adore. Bata palmas e exalte. Ele é Senhor. Ele é maravilhoso. Aclame a Ele. Aí nós vamos para o Salmo 49. Belíssimo salmo. Não tão conhecido, tá? Mas que fala uma verdade na nossa vida. Tamo junto? Tô indo? Tem que acelerar. Vai anotando aí. Depois você assiste umas 10 vezes. Tem gente que fala, pastor, não consigo anotar nenhum bom dia. Quando começa parece um trem desenfreado. Vamos que vamos. Salmo capítulo 49. Salmo capítulo 49 vai nos mostrar como o homem, por si só, não pode produzir nada que é eterno. Nós vamos começar a ver no Salmo capítulo 49 a diferença entre a finitude do homem e a infinidade de Deus. Vamos falar com português mais claro? Nós vamos ver como o homem acaba e como Deus nunca termina. Como o homem é finito e como Deus é infinito. Como o homem por si só não pode produzir nada e como nós temos que depender em Deus para a nossa eternidade. Tudo bem? É mais ou menos isso. A finitude e a infinitude está sendo analisada aqui. Ele está dizendo assim, Salmo 49, versículo 1. Todos os povos, escutai isso. Todos os moradores, escutem. Escutem. Eu vou falar sabedoria aqui. Sejam vocês plebeus, versículo 2, sejam vocês chique no último, de fina estipe, sejam vocês ricos, sejam vocês pobres. Ou seja, eu vou falar para todos. É para plebeu, é para gente de fina estirpe, é para pobre, é para rico. Eu vou falar para todo mundo. Tudo bem? O que eu vou falar? Versículo 3. Meus lábios vão falar sabedoria. O meu coração vão falar pensamentos que são importantes. Inclina os seus ouvidos que eu vou dizer como eu vou falar uma parábola. Como quem toca harpa. Ou seja, eu vou falar algo sábio para vocês. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação. Eu vou temer quando me saltei a iniquidade dos que me percebem. Por que eu vou temer? Perdão, ele está perguntando, por que eu vou temer a tribulação? Irmão, olha só, por que eu vou temer daqueles? Aí que ele vai mostrar a finitude do homem, tá? Versículo 6. Por que eu vou temer naqueles que confiam nos seus bens? Que confiam na riqueza e se gloriam? Irmão, verdadeiramente ninguém pode o remir, nem pagar por ele, o Deus, o seu resgate. Sabe? Então vamos entender, interpretar o versículo 6 e 7. Ele está dizendo, por que eu vou temer o cara que se gaba no dinheiro que tem? Poderia ele pagar ou comprar sua salvação a Deus? Poderia ele pagar o seu resgate ao próprio Deus? Creio que não. Poderia ele pagar, versículo 8, porque a redenção da alma é caríssima. E ele vai tentar, mas não vai conseguir viver para sempre. Ele não vai continuar a viver perpetuamente. Ele não vai deixar de ver a cova. Ou seja, sabe o que ele está falando? Por mais dinheiro que alguém possa ter, por mais possessão que alguém possa ter, essa pessoa não consegue comprar a sua vida. Ela não consegue comprar o dia que ela vai deixar de existir ou não. Ele está mostrando, por mais poder que alguém possa ter, confiar nas riquezas que tenha, ele é finito, Deus é infinito.
Ele está mostrando o poder de Deus. Vou te mostrar aqui, ó. Por quê? Essa pessoa, versículo 11, olha só que interessante, o cara que confia nas riquezas. Essa pessoa, no seu pensamento íntimo, versículo 11 do capítulo 49, no seu pensamento íntimo, eles pensam que as suas casas vão ser perpétuas, vão ser para sempre, que as suas moradas vão ficar por todas as gerações. Eles chegam a dar o seu próprio nome para suas terras. Todavia, olha versículo 12, o homem não permanece em sua ostentação, antes é como um animal que perece. Então não adianta ser ostentação que ele está dizendo. Cara, o cara acha que o que ele comprou vai durar para sempre, que o que ele comprou, ele põe até o nome dizendo isso aqui é meu, vai durar por todas as gerações. Todavia, ele perece na sua ostentação. Mal ele sabe. Como você vê isso, gente? Impérios gigantescos, bilionários, familiares construídos que de uma geração para outra se terminam. Porque não adianta confiar só nisso. Não há erro nenhum em ter isso. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, que você tenha uma linhagem muito abençoada, mas não é nisso que está a tua alegria, não é nisso que está a tua felicidade, não é nisso que está a tua segurança. É isso que a Bíblia está dizendo. Então não adianta, ele não vai permanecer na sua ostentação. Versículo 13, tal proceder é estultícia deles, ou seja, é orgulho deles. Olha só, olha o versículo 13. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Ou seja, eles andam no seu orgulho, mas estão sendo aplaudidos pelos seus seguidores. Opa! Parece que tinha Instagram já naquela época. Parece que tinha Facebook já naquela época. Porque só muda a rede social. Os seguidores continuam os mesmos. Seguidores que aplaudem ostentação. Seguidores que aplaudem futilidade. Porque a futilidade chama a atenção. Então cuidado para você não ser um seguidor de estultícia. Vamos falar em português? Para não ser um seguidor de coisas vãs. Então você está vendo um cara lá dirigindo um carro, você fala, nossa, eu sonho de dirigir esse carro lindo, maravilhoso. Por quê? Será que você realmente precisa? É aí que tem a tua felicidade? Se Deus te der dinheiro para um dia dirigir esse carro, glória a Deus, mas você não vai estar feliz aí. Não espere comprar os carros que você sonha, sentar neles e falar, cara, isso não me trouxe alegria. Não espera viajar para os lugares que você sonha, que você fica lá triste, porque vê todo mundo no Instagram. Agora não mais, né? Mas todo mundo viajando, o cara passando férias não sei aonde, comemorando não sei o que lá, carregando tal bolsa, ganhando não sei o que. Não espera ter isso para descobrir que aí não está a felicidade. Então ele está dizendo, esses caras vivem no seu orgulho, vivem na sua futilidade e mesmo assim seus seguidores os aplaudem. Mas, guarda isso aí, versículo 13, tá? É versículo mais atual do que nós imaginamos. Já está falando de seguidor desde lá. Versículo 14. Mas, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Ou seja, eles fizeram o que fizeram, foram orgulhosos do que fizeram, mas a morte foi seu pastor. Não quiseram que a vida fosse seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se acaba. Pode ser lindo, pode ser rico, pode ser maravilhoso, mas se acaba. A sepultura é o lugar que eles habitam. Mas, versículo 15, Deus é quem vai remir a minha alma do poder da morte. Ele me tomará para si. Ele está vendo qual que é a eternidade agora. Quando acaba aqui, Deus me toma. Quando acaba aqui, Deus me toma para si. Quando a minha formosura terrena acaba, Deus me toma para ele. Ou seja, eu tenho eternidade. Quem tem o melhor bem, então? É isso que ele está dizendo. Não temas, versículo 16, quando alguém se enriquecer. Não temas quando voltar a glória de sua casa. Porque quando ele morrer, nada levará consigo, a sua glória não acompanhará. Meu Deus, como esse versículo é atual. Não temas, tá olhando, nossa, falando de tal, é bilionário, lista Forbes, ah, meu Deus, nada disso ele vai levar. Se o centro for só isso, quando ele morrer, não vai levar nada consigo. Sabe o ditado popular que caixão não tem gaveta? É isso aí que ele está dizendo, o cara não tem gaveta, não vai levar nada. Por que você vai ficar esquentando o coração com isso? Então me entenda claramente, não há problema nenhum em conquistar. Não há problema nenhum em sonhar ter uma casa que você sempre quis ter, em sonhar dirigir o carro que você sempre quis dirigir, em ter o aparelho de telefone que você quer ter, em ter as viagens, as conquistas que você quer ter. Não há problema nenhum. Mas se isso for tua identidade, se dirigir o carro do ano for tua identidade, se morar naquela casa maravilhosa for tua identidade para você postar e dizer conquistei, então tá errado. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho um bem muito maior e o bem é a eternidade ao lado de Cristo. O bem é a eternidade ao lado do Senhor. Tudo bem? Olha só, versículo 20. Porque esse homem, ele é revestido de honras, mas não tem entendimento nenhum. É como um animal que perece. Então que salmo reflexivo, que salmo que nos faz a gente voltar à essência, de falar, calma, Senhor, eu posso passar com tudo, eu posso passar com privação. Posso dirigir o melhor carro, posso andar a pé. Nada disso me traz identidade. O que me traz identidade é a Ti. Que isso possa ser um alento para nós nesses períodos. Que a gente entenda que Deus está conosco em todos os momentos. Salmo 50,
Quem escreveu foi Asaf, o chefe da música de Davi. Vamos nessa que nós vamos até os 55 hoje. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Olha como ele já fala bonito. Fala, Deus poderoso, o Deus de toda a terra, o Deus que está no começo do sol e quando o sol se põe. Desde Sião, lá o monte dele, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem Deus. Ele vem e não guarda silêncio, ou seja, quando ele vem fazendo barulho. Perante ele há de um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta, então ele vem. Ele chama os céus lá de cima, versículo 4, e chama a terra, vem julgar seu povo, vem se manifestar pelo seu povo. Ele está dizendo assim, versículo 14, oferece a Deus sacrifício de ação de graças, cumpre os seus votos para com o Altíssimo, invoca-o no dia da angústia, e ele vai te livrar, e você vai me glorificar. Olha só que lindo, ele está dizendo, no meio da guerra eu posso clamá-lo, eu posso clamar. O ímpio diz que a gente não deve fazer isso, mas calma aí. Não, ele está dizendo, a gente vai... Versículo 16, o ímpio diz, o que você está orando, cara? Que você está repetindo as suas orações? Ele te desanima. Você aborrece a disciplina, rejeita as minhas palavras? Não. Mas sabe o que eu vou dizer para mim? Versículo 22, considerai isto, vocês que se esqueceram de Deus, para que Deus não vos despedace, sem haver quem vos livres. Porque o que Deus está dizendo o que oferece ações de graças, esse me glorificará. O que prepara o seu caminho, verá a salvação de Deus. Um pouquinho antes, ele vai mostrando só que sacrifício, bodes, entrega de animais, não valem de nada se você não tiver um coração em Deus. Então não adianta só uma atitude exterior de adoração, tem que ser uma atitude interior. Tudo bem? Aí nós vamos, a partir do Salmo 51, os salmos que nós vamos ler hoje, já passam a ser salmos escritos por Davi. Vamos ver o que Davi estava dizendo lá? O primeiro Salmo 51 é um salmo muito importante de nós registrarmos. Porque talvez tenha sido a fase de salmos mais duras e difíceis para Davi escrever. Porque o Salmo 51 é o salmo que ele escreve justamente após ele ser confrontado por Natã pelo seu pecado com Betseba. Então o que um homem de Deus vai escrever quando foi confrontado no seu pecado? Lembre-se comigo que ele não confessou, ele foi confrontado. Então o arrependimento veio pelo confronto e não pela confissão. Então ele é confrontado no seu pecado. E o que ele vai escrever? Esse é o Salmo 51. Olha que salmo lindo e conhecido também. Ele diz, primeiro, ele já começa assim, Senhor, se compadece de mim. Tenha compaixão de mim. Segundo a tua benignidade, Senhor. Segundo a multidão das tuas misericórdias, se compadece de mim. Mas olha o que ele pede, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Me purifica do meu pecado. Eu reconheço as minhas transgressões. O meu pecado está diante de mim. Então olha o arrependimento, olha a contrição. Olha como a pessoa se quebranta. É assim que tem que ser. Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti somente. Eu te feri. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que será tidos por justos no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, se a tua mão pesar sobre mim, o Senhor vai ser justo, Pai. Aí olha o que ele diz no versículo 5. Que interessante esse versículo. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Que estranho ele falar isso. Só nos leva a uma conclusão. Possivelmente ele não era um filho legítimo de Jessé. Por isso que ele não foi nem chamado na sala para ver os seus irmãos serem ungidos reis, quanto mais ser o próprio rei. Possivelmente ele era filho de uma concubina, de uma serva, não um filho legítimo como os outros irmãos. Ele está dizendo, minha mãe me concebeu em pecado. O que ele está querendo dizer? Calma aí. O erro que o meu pai cometeu, eu estou cometendo de novo. Eu estou vivendo uma maldição hereditária. É isso que ele está tentando dizer. Eu mais uma vez concebi um filho em pecado agora, mas tem misericórdia de mim. Purifica-me, versículo 7, com isopo. Que era um galho que você batia assim e passava o sangue. Purifica-me com isopo, eu ficarei limpo. Me lava, eu ficarei mais alvo que a neve. Aí é o pedido, preste atenção, é o pedido de quem está arrependido e precisa recomeçar. Preste atenção, porque se você se enquadra nessa categoria, porque todos nós em algum momento na vida precisamos recomeçar, você tem que saber o que Davi fez. Olha o que ele diz no versículo 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito que não se abala. Ou seja, Senhor, cria tudo de novo, dá um Ctrl Alt Del, dá um reset. Pai, começa de novo. Começa de novo e cria em mim um coração puro. Me dá um espírito que não se abala. O que eu te peço, Senhor, não retira de mim a tua presença. Não me retira o teu espírito. É o meu alimento, é o que eu preciso. Me dá de novo a alegria da tua salvação, versículo 12. Me sustenta com o espírito voluntário.
Deus, cria em mim um coração puro, renova a tua presença em mim, não tira de mim a tua presença, é isso que eu quero, Deus, me dá alegria novamente, então eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, me dá a chance de recomeçar, porque eu vou livrar muitas pessoas de caírem, eu vou livrar muitas pessoas de trilharem o caminho que eu trilhei, Pai. Cria em mim um coração puro de novo, Deus. Me livra de crimes de sangue. Ele tinha matado o cara, lembra? Ele tinha, não matado, mas tinha levado o cara pra guerra para morrer. Me livra dos crimes de sangue, Deus, da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça, Pai. Me dá essa chance, ele está dizendo. Abre os meus lábios, versículo 15. A minha boca manifestará os teus louvores. Eu sei, versículo 16, que o Senhor não se compraz em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. Não te agrada de holocaustos. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, o meu pecado aqui não é questão de eu pegar todos os meus bois que eu tenho e matar para ti. Não é externo agora. Agora é comigo. Agora o Senhor precisa me transformar. Não é no exterior que eu tenho que mostrar. É aqui dentro agora. É de dentro para fora que o Senhor vai começar a me transformar. É isso que o Davi está dizendo. Senhor, sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isso o Senhor não vai desprezar. É isso. Então, quando você passa por uma restauração em Deus, a primeira fase é de contrição, é de ficar quieto na tua, buscando que Deus te cure, te transforme, te restaure. É isso que a Bíblia está dizendo. A primeira fase, Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, renova em mim. O Senhor não vai desprezar um espírito quebrantado, um coração contrito, Pai. Vem, manifesta a glória sobre mim, vem, manifesta a presença sobre a minha vida. Então nós vemos Davi num momento difícil encontrando a solução. Eu vou me refugiar em ti. Você lembra o que ele fez? Você lembra que ele foi para o templo e ficou orando lá para que o menino não morresse? E tendo o menino morto, ele levantou, lavou o rosto e vamos continuar? Mas houve um tempo de contrição, houve um tempo de reconstrução, que esse tempo de reconstrução venha sobre nós. Aí nós continuamos vendo momentos da vida de Davi. Tem um momento que Davi foi traído por Doeg, um edomita, quando ele se esconde no local e um sacerdote o ajuda. Lembra que uma linha sacerdotal o ajuda, dá até a espada que era de Golias para Davi. Um cara vai lá e conta isso para Saul. Saul vai lá e mata 85 sacerdotes, ainda vestidos com veste de linho. Você lembra dessa história? Está em 1 Samuel 22. A gente já falou sobre isso na Bíblia. Esse salmo foi escrito nesse momento. Então ele está indignado. Como que um cara vai lá e trai os sacerdotes que ajudaram Davi? Ele está dizendo: por que você se gloria na maldade, homem poderoso? Por que você foi lá e contar para Saul que os sacerdotes me ajudaram? Porque a bondade de Deus dura para sempre. Mas a tua língua arde planos de destruição, como uma navalha afiada, praticadora de enganos. Então ele está indignado que esse cara traiu. Você ama o mal antes que o bem, você prefere mentir. Então todo mundo vai passar momentos assim que você vai se sentir perseguido. Ele está escrevendo ali. Agora, Deus vai versículo 5, te destruir para sempre. Ele vai arrancar a tua tenda, vai te dispar da terra dos viventes. Ou seja, a tua guerra é com Deus, não é comigo, cara. Você me traiu desse jeito, inclusive colocou os sacerdotes na berlinda, eles morreram. É com Deus. Os justos vão ver isso, vão rir, dizendo: o homem que não fazia nada de Deus, que confiava na sua abundância, que confiava em tudo aos seus próprios bens. Eles vão rir do que vai acontecer com você, porque eu vou continuar no meu posicionamento. Versículo 8. Eu vou ser como oliveira verdejante na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Eu vou dar graças a Ele, versículo 9. Eu vou esperar no nome dEle, porque Ele é bom. Ele é bom. Como é maravilhoso no meio da guerra, da difamação, da dificuldade, das injustiças, porque o que o tal do Doeg lá fez foi uma injustiça. Ele era da tribo não, da região de Edom, ele era um edomita. Depois você lê lá 1 Samuel 22, você vai lembrar a história. E ele trai, e ele vai lá e diz para Saul o que tinha acontecido. Saul vai lá e mata 85 sacerdotes. Davi fala: cara, é inacreditável o que você fez, mas você vai se rever com Deus. Eu vou ser como árvore oliveira verdejante plantada na casa de Deus. O que é oliveira? Oliveira é a árvore que produz oliva, que produz azeite. Então eu vou continuar produzindo meu óleo. Deus vai cuidar de você. E aí, o Salmo 53 é muito interessante. Sabe por quê? O Salmo 53 é quase idêntico ao Salmo 14. Não há explicação para isso, mas é a repetição do mesmo Salmo. Se você ler o Salmo 14 depois e ler o Salmo 53, é o mesmo texto. Mudam algumas palavras. Então ele vai voltar a falar: o insensato no seu coração diz que não há Deus. Ou seja, quem é insensato fala que não há Deus. Já não tem quem faça o bem, tá difícil o negócio. Mas Deus olha lá do céu, versículo 2, para ver os filhos do homem, para ver se tem alguém que entenda, para ver se tem alguém que busca Deus.
Todos aparentemente se perderam, não há ninguém que faça o bem, versículo 3. As pessoas não invocam mais a Deus, versículo 4. Agora, quem me dera, versículo 6, de Sião viesse o livramento de Israel. Uma coisa eu sei, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, quando ele restaurar a sorte do seu povo, Jacó e Israel vão se alegrar. Depois você lê o Salmo 14, talvez você não soubesse isso, é uma repetição. São dois salmos exatamente iguais, algumas palavrinhas diferentes dependendo da tradução, mas é o mesmo conteúdo, praticamente o mesmo salmo. Ou é o mesmo salmo ou ele repetiu de novo essas falas, tudo bem? Salmo 53. Aí nós vamos para o 54 e 55, os últimos da leitura de hoje. O 54 é um salmo curto, mas que é um apelo para que Deus se manifeste no meio da guerra. Ele diz assim, versículo 1, ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz justiça pelo teu poder, escuta, ó Deus, a minha oração, escuta, Pai, escuta a minha oração, contra mim, versículo 3, se levantam insolentes, violentos querem tirar a vida, não tem Deus diante de si. Por quê? Mais uma vez, a gente está falando de 1 Samuel 23, Davi se esconde num deserto e os ifeus vêm dizer para Saul onde ele estava escondido. Então, mais uma vez, ele se sente traído por povos que não tinham nada a ver. Então, de novo, ele está falando, Senhor, escuta a minha oração. Estão vindo contra mim, me ajuda, Senhor, estou no meio da guerra. Mas eu sei, versículo 4 do capítulo 54, Deus é o meu ajudador. Deus é que sustenta a minha vida, eu sei, Deus é o meu ajudador, Deus sustenta a minha vida, Ele que vai retribuir mal aos meus opressores. Senhor, a minha parte, versículo 6, eu vou te oferecer voluntariamente sacrifícios, eu vou louvar o teu nome porque o Senhor é bom, o Senhor me livrou das tribulações, meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos, ou seja, Deus é quem vai cuidar. Davi continuava na dele falando, Deus é quem vai cuidar, por isso que ele tem um coração diante de Deus. Aí o capítulo 55 encerra a nossa leitura de hoje, mostrando que o que acontece quando nós somos traídos. Porque há traições. Você vai ver traições, mas Deus sempre vai estar no comando. Ele está dizendo, Senhor, dá ouvidos à minha oração, Pai. Versículo 1 do capítulo 55. Não te escondas da minha súplica, eu estou clamando, Senhor, atende, me responde, eu estou perplexo. A minha queixa está me deixando perturbado. Por quê? Porque o inimigo está clamando, versículo 3. Eles lançam contra mim calamidade, me hostilizam. Meu coração fica estremecido dentro do peito, não é fácil passar por traições. Ah, olha o versículo 6. Quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria, acharia pouso, ou seja, eu só quero é sumir. Sabe quando a luta é tão grande, eu só quero é sumir. Quem dera eu tivesse asas igual a pombinha para ir embora, para dar uma voada por aí. Eu ficaria lá longe, eu ficaria no deserto, versículo 7. E lá o Senhor ia me dar abrigo. Sabe quando a luta é grande, você só quer sumir? Ele está expressando isso, Senhor, que dificuldade, Pai. Meu Deus, olha só, meu inimigo, olha o versículo 12. Porque aqui nós estamos falando, tá? Só para você entender, do momento que ele foi traído, possivelmente por Aitofel, que era um cara que era próximo dele e o traiu, você conhece a história. Com efeito, olha o versículo 12, como é difícil passar por traições. Não é o meu inimigo que me afronta. Se fosse meu inimigo, eu suportaria, Deus. Não é ele que me odeia, que se exalta contra mim. Senão eu me esconderia, tá tranquilo. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Nós andávamos juntos, nós nos entretínhamos e íamos à multidão da casa de Deus. Então sabe o que ele está dizendo? A pior traição não é de quem está de fora, é o fogo amigo. É a pessoa que caminha do teu lado, que está contigo. Cara, a gente é amigo íntimo. Senhor, ele está dizendo, eu quero sumir, Deus. Que difícil que eu estou passando. Sabe por quê? Porque ele está falando assim, se fosse meu inimigo, eu aguentaria. Se fosse que me odeia, tá bom. Entra na fila aí, mais um inimigo meu. Agora, do cara que é meu amigo íntimo, do cara que ia comigo na casa de Deus, esse cara está me difamando, esse cara está vindo contra mim. Não é possível, Deus. Como assim? Que deslealdade é essa? Tá entendendo? Como às vezes nós passamos por fogo amigo, nós decepcionamos com pessoas próximas, isso quer nos paralisar? Você já viveu isso? Se você é líder, certamente você já viveu. Mas aí a resposta do salmista é, versículo 16, eu, porém, invocarei a Deus, o Senhor me salvará. O Senhor vai me salvar, o Senhor vai ser minha justiça. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, eu farei minhas queixas, eu lamentarei. Deus vai ouvir a minha voz. Eu sei que é difícil. A luta é difícil, olha como ele define o desleal. Versículo 21. Sua boca era mais macia que a manteiga, porém no seu coração tinha guerra. Suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Versículo 21. Então a boca era suave, era manteiga, era doriana, era sei lá qual manteiga você gosta, era manteiga. Só que no coração dele tinha guerra. As palavras eram um azeite, um azeitinho maravilhoso, mas ele estava com a espada preparada. Desleal, traíra.
Doeu para Davi, doeu para ele escrever isso, mas ele está dizendo, versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor, na hora da traição, na hora da deslealdade, confia no Senhor, Ele vai te suster, Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Versículo 23, para terminar a leitura de hoje. Deus, o Senhor vai os precipitar uma cova profunda, ou seja, o destino final do desleal, de quem trai, é a morte. Talvez não física, mas a morte espiritual, a morte emocional, a morte financeira, a morte. Não chegarão à metade dos seus dias, ou seja, não vão completar. Não vai ter êxito, não vai ter sucesso. Eu, porém, todavia, eu confiarei em ti. Eu confiarei em ti. Guarde uma palavra hoje aí. No meio da guerra, pergunte a você mesmo: por que estás abatida, minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Que dia abençoado, hein? 44º dia de 100. Amanhã nós vamos por 45 de 100. Amanhã vamos ler do Salmo 56 até o Salmo 69. Vamos avançar na presença de Deus e na palavra dele. Ele é o nosso maior sustento e alimento. Já estamos chegando quase na metade da leitura. Já está nos dando até saudade. Então o que eu quero que você faça? Avisa os teus amigos que estão fazendo aí, que não conseguem ver o IGTV, para atualizar o Instagram. Atualiza você mesmo para assistir mais uma vez. Eu vou deixar já liberado aqui. Daqui a pouco eu vou começar a liberar no YouTube também, para o pessoal começar a assistir. Já estamos chegando no meio da leitura. Quando a gente chegar no meio, eu vou começar a liberar. Tudo bem? Que Deus te abençoe, que a glória dele venha sobre a tua vida. Um abraço a todo mundo que eu estou vendo aí. Alan Dias, Érica Maria, minha filha aqui de Brasília, Nengo Vieira, um abraço, meu irmão, Carla, Carolina, Carol, é isso aí, Geisa, Natal, muito bem, Rose Gonçalves, tantas pessoas chegando, que Deus te abençoe, até amanhã, às 11 horas da manhã, estaremos juntos aqui para continuar mergulhando no livro de Salmos. Espera no Senhor, eu ainda o louvarei, não fica mais abatido na alma. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço, até amanhã.